Podemos aceitar? Como estamos uns minutinhos adiantado, vou passar rapidamente, primeiro, quem eu represento e depois quem eu sou. Né? Nós temos aqui mais outros 3 irmãos, somos a Milícia de Santa Maria, né? Companhia regular e militante dos Cavaleiros de Nossa Senhora. E a Milícia de Santa Maria foi fundada depois da guerra. Nosso fundador, Dom Gerard Lafon, francês, ele percebeu que se era necessário... Tem cuidado, gente. Imagina. E que era necessário uma ideia de se retomar os ideais da cavalaria para o século XXI. E ele funda, então, com a ajuda de um cardeal francês, a Milícia de Santa Maria no pós-guerra. A milícia é fundada em 1965, numa catedral mariana francesa, a Catedral de Chartres, na França. E são 3 pilares, os pilares que norteiam a espiritualidade da Milícia de Santa Maria. O primeiro deles é a consagração total a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que está contido, o meu é velhinho, não é tão bonito igual que está vendo, no Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Então, todos nós somos consagrados a Nossa Senhora. O segundo é a vivência de uma regra de inspiração beneditina, que inclusive depois o nosso fundador se tornou abade no mosteiro beneditino na França. Então nós temos aí ligação com os beneditinos. E temos uma segunda ligação com os beneditinos, que é o nosso terceiro pilar, que é o caso de trazer para o século XXI a espiritualidade de São Bernardo de Claraval sobre a cavalaria. Então nós estamos aqui por Maria, defender a Igreja. Então, essa é a nossa vocação. Nós temos 3 graus, não é? Danilo e o Kleber, peço que fiquem em pé. Eles são os freires da área, não é? Então virem para eles não enxergam vocês. Depois podem sentar. Eu e o Bruno, que somos escudeiros, e ainda não há cavaleiros brasileiros, até agosto. Eu fui convidado, porque se nós somos convidados, a ir para Chartres, na França, em agosto, agora no capítulo geral, e quando eu voltar, então eu volto como cavaleiro. Então serei armado cavaleiro agora em agosto na França. Então peço oração de todos vocês, porque quanto maior poder, maior responsabilidade. Então eu peço a oração de todos vocês também, para que a Milícia de Santa Maria dê frutos aqui no Brasil. Então agora eu falo de mim. Eu sou o Michel, de formação eu sou historiador, todos nós somos leigos, né? Às vezes vocês conhecem o Kleber inclusive é paroquiano daqui, por isso que eu falei, Kleber, conduza a oração do Santo Terço, que você é paroquiano daqui, então eu acho que você tem mais direito que eu, inclusive. Então por isso que o Kleber foi quem conduziu o terço. E nós somos leigos, então nós temos a nossa vida leiga. Então o Kleber é casado, tem uma filhinha, né? Os outros membros são solteiros, mas podem se casar porque é uma associação de leigos, a Milícia de Santa Maria. De formação eu sou historiador, então a gente vai falar um pouquinho também, passar sobre isso. Então se vocês verem alguma citação histórica, osso do ofício, então a gente cita por causa disso. Por gosto eu estudo liturgia, então eu também lancei esse livro pela editora Cultor de Livro, chama Entrarei no Altar de Deus. Ele é um cerimonial para a Sagrada Liturgia também. Então ele está à venda em algumas livrarias daqui de São Paulo, é o caso da Loyola, se vocês quiserem comprar, Loyola tem, ou pela editora propriamente, lá na Cultor de Livros, ou pela internet, www.cultordelivros.com.br. Então a gente vai tratar agora nós vamos falar, então essa nossa palestra vai ser sobre Santa Maria, trono da misericórdia, como São Luís Maria chama Nossa Senhora no Tratado
da verdadeira devoção. Vamos ficar em pé, pedir a intercessão de Maria Santíssima para que nós possamos, da melhor maneira possível, fazermos essa nossa oração, esse nosso momento, que seja frutífero para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Santa Faustina, Rogai por nós. meu Jesus misericordioso, Eu eu confio em confio. vós. Os cavaleiros, antes de começarem as suas orações, suas ações, sempre fazem então uma oração em latim. Dignare me laudare te virgo sagrata, da minha virtude contra os teus. Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos sentar? Nós vamos começar essa meditação com uma leitura do Evangelho de São João, muito conhecida, não é, que é a leitura das bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão embriagados, servir o menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná, na Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nesse trecho, nós notamos que nesse primeiro milagre de Nosso Senhor, Nossa Senhora está presente. Inclusive, Nossa Senhora é a primeira citada, né? Havia um casamento em Caná. Sua mãe estava lá. E Jesus e os seus discípulos foram convidados. Alguns teólogos, inclusive, dizem que Nosso Senhor foi convidado para celebrar o casamento, e é nesse momento que ele institui o sacramento do matrimônio, então, celebrando as bodas de Caná. E nós percebemos uma atitude de Nossa Senhora que é muito característico dela. Ela observa. Ninguém percebeu que faltava vinho. Talvez os serventes tivessem percebido, mas os convidados não perceberam que faltava vinho. E Nossa Senhora, no seu silêncio, percebe que falta vinho. E vai até Nosso Senhor e expõe o problema a ele. Eles não têm mais vinho. E essa atitude é uma atitude fundamental, se pensarmos na figura de Santa Maria, porque ela é aquela que intercede a seu filho por todos aqueles que sofrem. Então ela está prestando atenção
e ela intercede pelas necessidades. É o que acontece. Há uma necessidade nas bodas de Caná e Nossa Senhora intercede. Só que a figura de Nossa Senhora não é uma figura que faz estardalhaço. Ela percebe, de alguma forma. Ela presta atenção. Ela tem um papel muito ativo nisso. Porque ela está prestando atenção. Ela está vendo, ela viu a necessidade. E ela apresenta então essa necessidade ao seu filho. Porque ele é o único que pode sanar essa necessidade. E biblicamente falando, quando falamos do vinho, nós falamos que a falta do vinho, vinho em si significa alegria. Então, você está numa festa de casamento que dura uma semana, que é característico das festas judaicas daquele período. E logo que a festa começa, falta vinho. Houve um problema no meio do caminho, porque não se comprou vinho suficiente para tal. E falta vinho, falta alegria. Esse é o sinônimo dessa ideia de que se falta vinho, falta alegria. E então Nossa Senhora, no seu silêncio, vai até o seu filho e pede para que o seu filho olhe por aquela necessidade. E para nós pode parecer uma necessidade muito boba, não é? Mas está faltando vinho, e daí? Não é? Está faltando, às vezes a gente está numa festa, às vezes até nas festas da igreja é comum acontecer isso, né? A gente vai indo na festa, vai percebendo que as coisas começam a rarear. Aí a equipe de festa sai correndo para o mercado para comprar o que falta. Ai, falta refrigerante. Vai todo mundo para o mercado comprar refrigerante. Volta com uns engradados gigantes para dentro da festa. E não foi assim, não é? Falta alegria. E Nossa Senhora intercede a Nosso Senhor para que Ele realize o seu primeiro sinal. E depois Nossa Senhora até vai dizer, né, da questão dos odres, não é? Não colocamos odres, vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai estourar o odre e no fim não vai funcionar. Vai se perder o vinho e vai se perder o odre. Mas nós colocamos vinhos novos em odres novos. Não é? Então, toda essa simbologia do vinho é bastante presente no Novo Testamento. E aí, nós podemos ver que por essa intercessão de Nossa Senhora, nós podemos dizer, por esse ato de interceder, que Nossa Senhora é a nossa grande intercessora junto a Deus. E ao mesmo tempo, ela é por excelência a nossa intercessora, porque, por ordem de Nosso Senhor na cruz, Nossa Senhora nos foi dada como mãe. Mulher, eis teu filho, filho, eis a tua mãe. E aí nós podemos dizer que Nossa Senhora é duas coisas, tem dois títulos. Em primeiro lugar, ela é a mãe da misericórdia. Em segundo lugar, ela é mãe de misericórdia. É diferente. É uma letra. Mãe da misericórdia e mãe de misericórdia. Nós começamos pensando especificamente na ideia de que ela é mãe da misericórdia. Inclusive, ela é a primeira a proclamar isso, porque ela diz: a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Então, no canto do Magnificat, ela diz isso. Ela é a primeira no Novo Testamento a proclamar a misericórdia de Deus. E aqui a gente tem que pensar um pouquinho além, não é? Ela é a primeira a acolher, por quê? Porque ela, antes de mais nada, o Papa Emérito Bento XVI
dizia isso sobre Nossa Senhora, que antes que ela fosse mãe do Salvador no seu ventre, ela o foi no coração. Então ela havia acolhido, ela era imaculada, mas que não havia pecado algum, que foi concebida sem a mancha do pecado original. E ela acolhe em cada momento da sua vida a vontade de Deus. Em primeiro lugar, ela é a mãe da misericórdia, porque a misericórdia é Nosso Senhor. Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar. E aqui, nessa questão da libertação, eu quero ler um outro trechinho de São Lucas, que é um trecho que todos já conhecemos, que é o endemoniado Gerazeno. Está em Lucas 8, 26 ao 31. Navegavam para a região dos Gerazenos, que está de fronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderava dele, e guardavam-no preso em correntes e com grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias e era impelido pelos demônios para o deserto. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que lhes ocultavam. E pediam-lhe que não os mandassem ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitissem entrar neles, e permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada dos porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-los na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios, e tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração do exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Neste momento, pedia-lhe o homem de que tinha saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: Volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. É interessante a gente pensar essa dinâmica que Nosso Senhor coloca dentro desse texto em relação ao endemoniado. É importante a gente pensar para que a gente possa entender qual que é a pedagogia de Jesus também em relação à nossa própria conversão. Não é? Em primeiro lugar, Jesus vê o homem. Ele desce da barca e ele vê. E ele está numa região de pagãos. Então ele atravessou o mar. E esse outro lado do mar é uma região de pagãos, não é uma região de judeus. Inclusive, para se pensar que você tem uma manada de porcos, e os judeus eram proibidos de comer porcos. Eles são proibidos ainda hoje de comer carne suína. E Jesus encontra um homem, e qual que é a situação do homem? O homem está nu e vive com os mortos. A gente pode pensar um pouquinho em relação a isso. No clima da região da Terra Santa, que é um clima razoavelmente desértico,
pode fazer muito calor durante o dia, mas faz muito frio durante a noite. Então não dá para você viver nu. E da mesma forma, quando falávamos sobre essa questão do cemitério, os cemitérios eram muito grandes naquela época e eles ficavam fora da cidade, eles ficavam ao longo da estrada. E os túmulos romanos, especificamente, você tinha até lugar para você se sentar em volta deles. Mas o que a gente pode pensar em relação a isso? Fazendo uma alusão com a doutrina da igreja, a gente pode pensar até que dessa forma, do endemoniado Geraseno, a forma como ele está nu e morando com os mortos, lembra para nós a ideia do pecado grave. Não é? Quando nós cometemos o pecado grave. Por quê? Porque ainda que o homem viva corporalmente, pelo pecado grave, ele expulsou do seu coração a graça de Deus. Ou seja, a sua alma está morta. E ele pode, se ele morrer em pecado grave e não se arrepender, ser condenado ao inferno. Então a ideia é a mesma. A pessoa mora em um cemitério, não é? É um corpo sem alma. É como se fosse um sacrário vazio. Pode ser um sacrário belíssimo, mas está vazio. A presença, a graça santificante não está na pessoa. E é uma coisa muito feia de se pensar, mas essa é a imagem que nós temos do pecado grave. E o que acontece? O Senhor liberta esse homem. E aí logo em seguida nós vemos Jesus dizendo que esse homem estava sentado aos pés de Jesus e estava vestido. A roupa nos dá a nossa dignidade. Então nós vemos o homem sentado, em posição de ouvinte, que é o que vocês estão fazendo todos, estão sentados, ouvindo, vestido. Não é? E me vem sempre à mente, quando eu leio essa parábola, uma outra parábola de Jesus, esse fato, né, da vida de Jesus, me vem uma outra parábola, que Jesus diz, que é aquela parábola do banquete. Jesus fala que há um banquete e que ele convida várias pessoas e que essas pessoas não podem ir. Inclusive, faço uma sugestão, vocês estão aqui no centro, quem puder, visite o Mosteiro de São Bento, visite a Capela do Santíssimo do Mosteiro de São Bento, que você tem essa parábola pintada na Capela do Mosteiro de São Bento, na Capela do Santíssimo de São Bento. E essas pessoas não podem ir. Falar, não, eu comprei uma resma de bois, não posso ir. Eu estou em lua de mel, não vou. Eu comprei um campo, também não vou. E aí o Senhor vira e fala assim, olha, então pegue os cegos, os coxos, os pecadores e tragam para o banquete. Só que parece que tem uma coisa que acontece no meio do caminho, porque quando a sala do banquete está cheia, o Senhor vai até lá e vê uma das pessoas que está sem a veste nupcial. Ou seja, que não está usando traje para estar naquele lugar. Não é? Então, a gente pode pensar que nesse caso, o homem com a veste, está com uma veste nova, inclusive. Estava nu, deram-lhe uma veste nova. É o caso também do filho pródigo. Qual que é a primeira coisa? Coloque-lhe sandálias nos pés, porque ele era um escravo, os escravos andavam descalços. Coloquem-lhe a melhor túnica e o anel no dedo, ou seja, é a roupa nova, a roupa de nosso Senhor, a vestimenta de nosso Senhor, a veste nupcial, que é o que? A graça de nosso Senhor em nossa vida. E o que é o banquete? É o céu. Então, nós vemos essa pedagogia de Jesus quando ele exorciza, porque isso é um fato, nosso Senhor expulsou os demônios
isso não é história da carochinha, fato. Jesus expulsa os demônios desse homem, mas ao mesmo tempo ele nos ensina, não é? E aí nós temos que ver o que acontece em seguida. O homem está com a veste nova, está escutando, só que quando o nosso Senhor vai embora, ele vai perguntar: olha, eu quero ir com o Senhor. E aí nosso Senhor fala: não, vai e proclame o Evangelho onde você está. E o que ele faz? Ele vai e proclama. Um tema que é muito caro ao Papa Francisco, que ele fala da necessidade de uma igreja em saída. Porque às vezes a gente tem que pensar como está o nosso apostolado pessoal. Será que eu tenho dado testemunha pessoal com a minha vida? Tem que pensar em relação a isso. Só que qual que é a questão? Esse encontro com o Senhor, que foi um encontro do Gerazeno, é um encontro que levou a uma metanoia, a uma mudança radical de vida. Ele estava possuído pelo demônio. Ele saiu um pregador, um evangelizador. E aí, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que para nós também deve ser assim. E pensar como está sendo, também a pedido do Santo Padre, essa questão de como eu estou dando, e se eu estou dando testemunho com a minha vida. Porque o encontro com o nosso Senhor, o encontro com a misericórdia, porque Ele é a misericórdia. Ele é a misericórdia. Nos é necessário que nós mudemos radicalmente de vida. Quando o Padre coloca a cinza sobre a nossa cabeça no começo da quaresma, ele diz: convertei-vos. Ou seja, mudai de vida. Mudai, dá uma volta completa. É fazer 180 graus. Isso é o mais importante, não é? Os beneditinos fazem um voto. Eles são a mais antiga congregação existente. Eles não fazem nenhum tipo de voto especial, nenhum voto de pobreza, não é? Ainda que eles tenham um voto de castidade, mas eles não fazem voto de pobreza. Mas eles têm um voto que é característico da ordem beneditina, que quando você se torna monge, que você morre no mundo, se faz um voto chamado conversatio morum, o voto da conversão dos costumes. Então o monge, ao se tornar monge, ao fazer a sua profissão simples, faz um voto, assume um voto de se converter. Os cavaleiros de Santa Maria também fazem esse voto. Eles tomam esse voto sobre si no momento que eles se tornam escudeiros. Mas é necessário que cada um de nós tome esse voto, essa necessidade da conversão. E que cada dia nós possamos ser melhores que no dia anterior. O Padre Pio dizia da necessidade do bom uso do tempo. São José Maria Escrivá também insistia no bom uso do tempo. Porque nós podemos ficar pobres, mas podemos voltar a ter a nossa riqueza. Pensem no Silvio Santos. O Silvio Santos tinha um banco, quebrou o banco, e agora ainda figura entre as pessoas mais ricas do Brasil, porque conseguiu se reerguer tanto de dinheiro que ele perdeu, não é? Se nós perdemos a fama, nós podemos reconquistar a nossa fama, mas a não ser que alguém já tenha inventado a máquina do tempo, nós não podemos recuperar o tempo perdido. O tempo é a única coisa que não volta atrás. E se nós estamos aqui nesse momento, é porque Deus nos deu esse tempo, Deus nos chamou em primeiro lugar, e que nós temos que colocar o nosso tempo a serviço do Senhor. E usar bem o tempo, que é o mais importante. Então, Nossa Senhora é a Mãe da Misericórdia, que é Nosso Senhor. Mas Nossa Senhora também é Mãe de Misericórdia. E aqui é importante que a gente pense que, e eu vou usar as palavras de São João Crisóstomo, que foi um santo lá do século IV, onde
ele coloca de uma forma muito clara Nossa Senhora em oposição a Eva, mas no sentido de que Nossa Senhora é a mãe da humanidade redimida, é a nova Eva, da mesma forma que Eva gerou humanamente toda a humanidade. Ele diz o seguinte: os sinais que levaram o homem à morte foram os mesmos sinais que levaram, que trouxeram a salvação ao homem. 3 deles, não 3, não tem aí: a Virgem, o lenho e a morte. Vamos repetir? A Virgem, o lenho e a morte. 3 instrumentos. Eva não é citado em Gênesis, nesse momento, que tinha filhos. Então Eva, ao aproximar-se da árvore e ser enganada pela serpente, era virgem. E ela engana a serpente, e Adão come também do fruto. E é importantíssimo ver esse diálogo que tem Adão, Eva e Nosso Senhor depois do pecado original, que Adão culpa Eva e culpa Deus. A mulher que o Senhor me deu foi quem fez que eu comesse. Aí Nosso Senhor Deus vira para Eva, e Eva diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Ela assume a culpa, não é? Adão não assume a culpa. Adão fica colocando culpa nos outros. Então, pensarmos em relação... É o pecado original. Não é? O pecado original causa desordem. Não é? Então isso é importante. E pelo pecado original, pelo pecado de nossos pais primordiais, os nossos protopais, a morte entra no mundo. E a morte entra como consequência do pecado. São Paulo chega a dizer: o salário do pecado é a morte. Não é? Por quê? Porque a morte, no fundo também é remédio, se a gente for pensar. Porque seria muito difícil que Deus permitisse que as pessoas vivessem durante toda a eternidade afastadas, sofrendo na terra. Então a morte também é um remédio, ainda que ela seja o salário do pecado. Nós morremos porque nós carregamos junto conosco a mancha do pecado original. É característico do ser humano atualmente. E se a gente pensar em Nossa Senhora? Nossa Senhora também é a Virgem. E Nossa Senhora diz o seu sim incondicional: faça-se, fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E ao contrário de Eva, que tinha plena consciência de que algo de muito ruim aconteceria se ela desobedecesse a Deus, e disse sim à serpente, Nossa Senhora disse sim àquele que vai gerar a humanidade redimida, que é Jesus. E é um sim incondicional: faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim que ela recebe do Espírito Santo Nosso Senhor em seu seio, ela podia ficar em contemplação, em meditação. É uma coisa que nós perdemos, inclusive, a mão de como fazer. A gente gosta de barulho, porque a gente tem medo de se encontrar, porque a gente se encontra no silêncio. E nós temos medo de contemplar, mas Nossa Senhora podia ficar contemplando. Ela está com o próprio Deus no ventre. Ela podia adorar o Senhor no seu ventre durante todo o tempo da sua gestação. Mas o que ela faz? No momento que ela sabe que sua prima, que é de idade avançada, como diz o texto, está grávida, ela vai servi-la. Então ela se coloca a serviço, mesmo tendo Nosso Senhor aí em seu seio.
Se pensarmos, então, a virgem, e do lenho, ou seja, da árvore, que nossos primeiros pais comeram o fruto proibido, né, o fruto da ciência do bem e do mal, vem a morte, vem o pecado original, vem a desobediência. E Nossa Senhora está junto da cruz, que é outro lenho, que é outra árvore. Só que, nesse momento, que ela está junto à cruz, não sei, espero que não, mas às vezes há alguém aqui, alguma mãe aqui que já perdeu algum filho. Imaginar a dor que é perder um filho, porque o natural é que aconteça o contrário, né? Que os pais vão antes dos filhos. E imagine Nossa Senhora vendo o seu filho, que ela tem consciência que é filho de Deus, próprio Deus, sendo entregue na cruz, sofrendo tanto que ele sofreu, machucado, escarnecido, nu na cruz, e Nossa Senhora, como corredentora, entrega o seu filho em sacrifício. Enquanto que a serpente oferece à mulher um fruto e ela pega esse fruto, Nossa Senhora, que tem um fruto, que é o próprio Deus, entrega esse fruto para ser oferecido em sacrifício por toda a humanidade, não é? Nosso Senhor sofre a paixão, sofre as dores, sofre a morte. Nossa Senhora sofre o martírio do coração. Nossa Senhora entrega o próprio Filho, que é o próprio Deus, para a redenção da humanidade. E como que a gente não pode pensar isso, né, lembrar das palavras do Simeão, do velho Simeão, né, que dizia: uma espada de dor transpassará a sua alma. E Nossa Senhora acolhe essa espada de dor. Ela acolhe essa espada de dor para, junto com o seu Filho, corredimir a humanidade. E, da mesma forma que Nossa Senhora está junto à cruz, junto ao lenho, junto à árvore, também a própria morte acaba sendo sinal de vida. Se pelo primeiro pecado, é um paradoxo, se pelo primeiro pecado a morte entra no mundo, pela morte de Nosso Senhor, a salvação entra no mundo. Hoje, um dos salmos das laudes dizia: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ou seja, este é o dia. Qual dia? O dia da redenção, o dia da salvação, um dia onde nós fomos redimidos, salvos pelo sangue do Cordeiro, onde o canto do Exultet, o canto que se canta para proclamar a Páscoa na vigília da vigília pascal, olhando retroativamente, de frente para trás, diz: ó feliz culpa, ó feliz pecado de Adão, que permitiu termos um tão grande Redentor. Olha que coisa, olhando ao contrário, não é o que podemos dizer. E é pela morte de Cristo que entra a salvação no mundo. Do seu lado aberto que brota sangue e água, sinal da igreja, sinal dos sacramentos que brotam do lado aberto de Nosso Senhor, representado também por esses raios que saem do peito aberto de Nosso Senhor. São João Crisóstomo diz, e aqui eu cito textualmente, não é?
Nós não ensanguentamos as armas, não estivemos no combate, não fomos feridos, nem vimos a luta. No entanto, alcançamos a vitória. O combate foi do Senhor e a vitória foi nossa. Olha que coisa. Ele luta, Ele salva, Ele destrói o império do demônio e da morte, para nos dar uma vida nova. E pela morte de Cristo, que é superior à pura e simples morte natural, Ele salva, inclusive o que havia, e São João Crisóstomo fala isso, que havia morrido antes dele. Ele salva toda a humanidade. E em cada Santa Missa que nós participamos, Nosso Senhor se entrega. É de novo o sacrifício do Calvário. Só que a única diferença é que no Calvário Nosso Senhor teve o derramamento de sangue. E na Santa Missa é um sacrifício incruento. Um sacrifício sem o derramamento de sangue. Então, é importante nós pensarmos nisso. E aqui, quando nós falamos que Nossa Senhora é a mãe de misericórdia, porque ela é a mãe que sofreu no seu coração esse martírio silencioso, Nossa Senhora, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, estava inclusive acima da graça. Nossa Senhora, a graça, os anjos, os homens, a ordem da criação. Ela podia fazer milagres. Ela não se usurpou desse direito para chamar para si as suas atenções. Ela deixou que o seu filho fosse quem aparecesse. São Luís Maria Guignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, diz o seguinte: Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes. Fê-la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança, e assim é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes e distribui as suas graças. Ela é o canal misterioso, o seu aqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Ponto 24 do Tratado da Verdadeira Devoção. São Bernardo de Claraval é o primeiro a escrever isso, ainda lá na Idade Média. Ele diz: Nossa Senhora é o aqueduto por onde vêm as graças de Deus. O aqueduto era uma espécie de canal suspenso que se fazia que a água que vinha de algum manancial chegasse até a cidade. E aí, São Bernardo de Claraval diz que Nossa Senhora é o aqueduto por onde chega a humanidade as graças de Deus. Então isso é o que a gente tem que pensar. A ideia do aqueduto é o que repete São Luís Maria Guignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. E aqui nós entramos na questão de que ela é uma mãe de misericórdia que sofreu um martírio branco no seu coração, a espada de dor que lhe transpassa a alma. E nós devemos olhar para essa humildade de Nossa Senhora. Habitualmente, como é que a gente pode pensar sobre as coisas e sobre as criaturas, não é? Sobre a ordem da criação. Então nós temos de baixo para cima as coisas inanimadas, vamos subindo, as coisas inanimadas, as plantas, os animais, o homem, os anjos, a graça e Nossa Senhora. Nossa Senhora está acima da graça, a começar porque quando o anjo chega até ela, diz: ave cheia de graça, plena de graça, cheia. Ele está acima, é a mais perfeita criatura criada por Deus. E não pensem que isso é ideia de mariolatria, que estamos adorando Nossa Senhora. Não, muito pelo contrário. Nossa Senhora é a lua.
Nosso Senhor é o sol. A lua recebe a luz do sol. E o que é importante a gente pensar? Nossa Senhora é a primeira a ser redimida. Nós celebramos isso todo dia 8 de setembro, Conceição de Nossa Senhora. Perdão, dia 8 de dezembro, a Imaculada, que é o que nós celebramos. O quê? O dia onde Nossa Senhora é concebida. Concebida como? Sem pecado. A Imaculada Conceição. Ou seja, os méritos da redenção já são aplicados por antecipação a Nossa Senhora. E ela é a primeira a ser redimida antes mesmo da redenção. Então ela tem um lugar especialíssimo dentro da igreja. A igreja diz: nós devemos a todos os santos, a Santa Faustina, a São Padre Pio, a São João Paulo II, o culto de dulia, o culto de veneração. Mas não a Nossa Senhora. A Nossa Senhora nós devemos o culto de hiperdulia, um culto de veneração especial. Continua aqui. Nossa Senhora é humilde, mas se reconhece como aquela que porta o Salvador. Ela mesma diz: doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. Ela se enxerga, ela não se menospreza no sentido de pegar sua autoestima e jogar fora, como fazem muitos cristãos, pensando que isso é humildade. Não, ela sabe o seu lugar. Ela diz: de agora em diante, não por mim, mas pelo meu filho, as gerações hão de chamar-me de bendito. É uma postura de humildade. Ela tem consciência da sua dignidade, mas não a usurpa por orgulho. Ela sabe quem ela é. Ela tem um pleno conhecimento do que ela é, mas ela não usurpa isso para a sua própria, para o seu usufruto próprio. É o oposto, total e completo oposto, por exemplo, de Lúcifer, que era a criatura, o anjo mais perfeito criado por Deus, e que, percebendo isso, diz: non serviam, não servirei. Não servirei. E a humildade, antes de mais nada, diz São Bento, não é uma virtude. São Bento diz na sua regra, no capítulo 7 da sua regra, que a virtude, que a humildade é uma atitude. E que é uma atitude em 12 passos. E que é uma atitude que deve ser habitual. Por isso que a gente pode dizer nesse caso que a humildade é uma virtude, porque a virtude é a repetição de hábitos bons. E é apenas pela humildade que eu encontro a misericórdia. A humildade é um traço necessário para que eu alcance a misericórdia. Tanto que, se nós formos pensar, São Paulo havia se identificado tanto com Cristo, com o amor a Cristo, que ele diz: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. É o não querer. São Doroteu de Gaza, é um monge do século IV, dizia isso, que a humildade e a obediência devem nos levar a esse não querer. O que eu quero? Eu quero o que o Cristo quer. É isso que eu quero. Há aquele canto que normalmente se coloca na comunhão que diz: tu és minha vida, outro Deus não há. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E Nossa Senhora, com a sua humildade, deve ser para nós então esse modelo para alcançarmos a misericórdia. Porque é somente pela humildade
por abrir os nossos corações e reconhecermos quem nós realmente somos, que nós vamos atingir a misericórdia. Havia um grupo, eu falei que eu sou historiador, né? Havia um grupo da antiguidade de homens, eles eram chamados de estoicos. Os estoicos eram homens que queriam viver a virtude por si mesmo. E conta-se que chegaram a um dos criadores do estoicismo, isso lá na época do Império Romano, e falaram: olha, o seu filho morreu. Todo mundo pensa que a gente vai falar: nossa, ele vai se jogar no chão, vai chorar, vai gritar. Ele impassivelmente vira para a pessoa e responde: ninguém nunca disse que os homens são eternos. É uma vivência da virtude muito complicada, porque é uma virtude humana, vivida de maneira humana. As virtudes cristãs são como a nova criação. A nova criação é o homem redimido por Cristo. A igreja no sábado santo, antes de ser a guardiã da tradição, a legisladora, é a mãe. É aquela que está junto ao batistério, batizando os filhos e gerando novos filhos, é a mãe. E aí nós podemos pensar aqui também nesse caso, não é? A igreja pede de nós essa humildade para que possamos viver as virtudes auxiliados pela graça. Morreu uma pessoa dita muito santo. Vem a igreja para fazer o seu inquérito. E ela estuda a vida da pessoa, e qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é as chamadas virtudes heróicas. Essa pessoa foi tão boa que viveu heroicamente as suas virtudes. O cristianismo é uma religião para heróis. É uma religião de entrega. Vejam quantos mártires não estão morrendo no Oriente Médio. A milícia de Santa Maria, todo dia 7, reza por todos os cristãos que são perseguidos no mundo. São muitos. Nós devemos pensar nisso e termos essa atitude de humildade, de nos reconhecermos fracos, porque é em nossa fraqueza que Deus nos fará mais forte. Então nós devemos ir ao coração misericordioso de Jesus pela mão de Maria. Diz São Luís Maria Grignon de Montfort, no número 299: o trono da sua misericórdia para nós, pois só podemos nos aproximar de Jesus por meio de Maria, bem como só podemos vê-lo e falar-lhe por intermédio de Maria. Jesus, que atende sempre a sua querida mãe, concede nestes mistérios a sua graça e misericórdia aos pobres pecadores. Aí ele cita a Epístola aos Hebreus: vamos, pois, com confiança ao trono da graça. Nossa Senhora é esse trono, o lugar onde se assenta a misericórdia. E para que nós consigamos buscar a misericórdia, recorramos a Nossa Senhora. Diz ainda São Luís Grignon de Montfort, no número 264: a alma será nutrida pelo leite da sua graça e da sua misericórdia maternal. Também falando de Nossa Senhora. Nosso Senhor se assenta, mas todo aquele que tem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora encontra nela a intercessora das bodas de Caná, aquela que observa o Filho, cada um de nós, e leva esse Filho ao Senhor. Vamos pedir a Nossa Senhora que possamos encontrar o Senhor da misericórdia, aquele que é a própria misericórdia,
pela nossa conversão dos costumes, pela nossa metanoia, para que nós possamos agir com humildade em cada momento de nossa vida e saber que Deus nos quer dar, por Maria, sua misericórdia, ainda que nós sejamos indignos dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos pedir que Nossa Senhora venha ao nosso coração e interceda por cada um de nós, que possa interceder por esse encontro da misericórdia, para que nós, mesmo indignos filhos seus, possamos alcançar por suas mãos a misericórdia divina, por uma humildade verdadeira de coração. Dignare-me laudare te Virgo Sacrata, na minha virtude e contra hostes tuos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.